Olá, sejam todos muito bem-vindos. Está começando mais um Giro Novo Dia, segunda parte. Seguimos aqui falando sobre a esclerose lateral amiotrófica, um assunto pouco falado. E acredite se quiser, 140 mil novos casos diagnosticados no mundo, 384 novos casos todos os dias. Parece pouco, mas não é. E você vai saber por que que não é? Porque trata-se de uma doença rara, mas ela é super grave no sentido de que ela traz uma mudança completamente na vida da pessoa. Então, eu estou aqui tendo o orgulho de receber a Cecília Helena de Moura Campos, da Associação Brasileira, correto? Isso. E a Élica Fernandes, que é da Associação. Procura da Ela. Eu deixei elas falarem para elas falarem corretamente. E a Mona Lisa Manzato, que ela veio para dar um depoimento do irmão dela, que foi diagnosticado. E ela também faz parte, ela colabora, como sempre, né? Mona Lisa sempre empenhada em ajudar. E acho que nesse caso, mais do que nunca, né? Acho que veio para agregar, né, Mona Lisa? A gente acredita que nada é por acaso, né? Tudo tem um motivo e como a gente não tem como desistir, então vamos transformar isso, vamos transformar a dor em amor. Esse giro, na verdade, tem um único objetivo, que é falar sobre a doença, esclarecer a doença, alertar sobre a doença. Então, vamos começar falando um pouquinho sobre, e aí eu deixo à vontade para quem quiser falar, sobre o que vem a ser a esclerose lateral amiotrófica, mais conhecida como ela. Ela é uma doença neuromuscular, né? Neurodegenerativa, progressiva, incapacitante, incurável, né, até o momento. E é como você disse, ela muda profundamente a vida, não só do paciente, como de toda a família, né? É uma doença rara, é uma doença de difícil diagnóstico, né? Não só porque poucos profissionais a conhecem profundamente, mas também porque não existe um exame específico que dê certeza que é esclerose lateral amiotrófica. Os exames indicam, mas aí você precisa de um médico especializado que conheça profundamente a doença para ele conseguir confirmar esse diagnóstico. Então, ele é um diagnóstico de alto impacto, né? E é para isso que as associações existem, né? É para isso que a gente está aqui. Para, na hora desse impacto, a gente acolher e ajudar nesse processo todo do adoecimento, com informação, com orientação, com apoio, com material, né? E aí eu vou deixar minha colega falar um pouquinho também, né? Que eu não vou monopolizar, né, Elica? Nessa linha, né, a questão do acolhimento é muito importante, porque a partir do momento que a família recebe esse diagnóstico, alguns médicos não são muito cuidadosos quando falam da doença, quando dão o diagnóstico. Alguns médicos chegam a falar assim: olha, essa doença não tem jeito, então você vai para casa, Espera. assiste televisão, faz o que você tiver vontade. Ou seja, tira completamente a esperança do paciente, da família. Então, o importante, nessa questão do acolhimento, é nós podermos fazer essa parte de gerar e alimentar a esperança, sim, na pessoa. Por quê? Porque a qualquer momento pode sim surgir uma cura, algo que estabilize a doença. Por enquanto ainda não aconteceu, mas é por enquanto. A ciência, né, os cientistas estão estudando todos os dias, a todo momento, para que isto ocorra. Então, é nosso dever alimentar a esperança das pessoas que têm diagnóstico. E aí também dar o apoio, o acolhimento. Por quê? Mesmo que o médico não diga que a doença é muito ruim, ele não tem o que fazer, e tem muito o que ser feito, né? Porque existe o tratamento, mas o tratamento para a qualidade de vida. Nós podemos depois até falar um pouco mais. Mas esse primeiro momento, ele tem que ser de acolhimento. Por quê? Porque a pessoa vai lá na internet, ela vai ver todo o percurso.
que pode ser de 6 meses para um, pode ser de 20 anos para outro. Mas não tem como ninguém saber. Te dar uma sentença e dizer: "Você tem X tempo", é o que a Mona falou, o irmão dela tem 7 anos, o esposo da Lina, o Fábio Carvalho, ele, enquanto viveu, ele começou escreveu um livro de 450 páginas com os olhos, através do sistema de Que comunicação até arrepiada. alternativa. Então, ele continuou vivo, ele participou dos nossos eventos, né. Então, enquanto ele pôde, ele esteve conosco, ele viveu. Ele só parou de viver no momento que a doença realmente não permitiu mais. Mas enquanto a doença permitiu, enquanto ele pôde ser cuidado, ele viveu. E a expectativa de vida do paciente muitas vezes sim está associada à questão da aceitação, do acolhimento e do cuidado da família. Além do cuidado adequado do profissional, o acolhimento da família é muito importante. Uma pessoa que não tem uma família ao lado, ela destrói rapidamente, né. Então, você recebe um diagnóstico que te diz que aos poucos você vai parar de mexer, você vai parar de movimentar a mão, você vai parar de andar, você vai parar de falar, você vai parar de comer, Você vai parar de respirar. Respirar. então Que é o básico do Pois é, básico, que a né? gente não pensa. Não. Todo mundo aqui está respirando e ninguém está pensando no movimento de respirar, né? E o paciente de ela, desculpa cortar, não, é um mas né, agora que a complemento. gente entrou nisso, como que é? O que que é a esclerose lateral amiotrófica, né? O neurônio motor, ele morre. Quem é o neurônio motor? Ele é o responsável por mandar sinais para os músculos. O neurônio motor morre e daí os músculos deixam de trabalhar. Então a gente perde os movimentos das pernas, dos braços, né, movimento de tronco, perde o diafragma, o movimento do diafragma, que é o que impede com que a gente respire, perde os movimentos bulbares, a gente para de se alimentar. Então, o paciente, ele fica restrito a um leito ou uma cadeira, ele é alimentado via gastro, né, a GTT, ele passa a ser tracostomizado, depende de um ventilador mecânico para viver, e chega no momento que ele só mexe os olhos, né? E num avanço maior da doença, nem os olhos, ele perde inclusive a mobilidade de olhos. Enquanto o paciente ele tem a possibilidade de movimentar os olhos, ele ainda se comunica aqui através do TOB, né? É um sistema que o paciente ele digita com os olhos. Então, receber um diagnóstico deste, a sua cabeça vai até o final, né? Como que eu vou ficar? E foi isso que aconteceu comigo com o meu irmão, né? Meu irmão, ele foi diagnosticado com 37 Eu ia anos. perguntar isso. Ele foi diagnosticado com 37 anos. Meu irmão é um cara forte, motociclista, pilotava Harley Davidson, grande, musculoso, esportista, sem vícios, né? Ele começou a pinça, ele teve dificuldade de fazer isso. Ele não tinha essa força. Aí ele foi a um ortopedista, o ortopedista viu que não era ortopédico, era neurológico, me encaminhou para um neurologista. Por graça de Deus, a gente foi num neurocirurgião muito competente, Quer falar o nome dele? é o Dr. Marcos Gregorini. Muito obrigada, Dr. Marcos. Ele é daqui de Jundiaí. Ele suspeitou primeiro de um tumor. Como não era um tumor, ele já imaginou que fosse esclerose lateral amiotrófica. Pediu para que a gente passasse com o Dr. Wilson para fazer eletroneuromiografia. Nós passamos pelo Wilson. E nós retornamos numa médica neurologista clínica do convênio do meu irmão. Meu irmão tinha 37 anos, sentei eu e ele na frente dela e ela disse que não tinha o que fazer. Que ela não receitava nem o Riluzol, que é o único medicamento disponível, porque o Riluzol só dá 3 meses de sobrevida. E eu perguntei a ela, falei, mas não é possível, não tem fisioterapia, não tem alguma coisa, é impossível isso. Ela falou, não. Eu falei, quero saber quem é o melhor médico do Brasil. Mas eu não tenho dúvida. Eu falei, não tem importância, eu quero só que você me dê o nome do melhor médico do Brasil.
E ela não queria me passar porque ela dizia que não tinha nada a ser feito. E eu virei para ela e falei assim, mas meu irmão só tem 37 anos. E ela deu o nome do Dr. Acari. O Dr. Acari é o que fundou, um dos fundadores da Abrela. Ele é referência em esclerose lateral amiotrófica no Brasil e no mundo. E mais do que isso, ele tem uma equipe maravilhosa. Não, eu falo que não são... Na verdade, a gente só é um bom profissional se a gente for um bom ser humano, né? Exato. Ele tem seres humanos junto com ele. E nós fizemos a consulta com o Dr. Marco Antônio, que é o responsável pelo tratamento do meu irmão. O Dr. Marco disse o seguinte, Ju, meu irmão é Júnior, né? Ju, a primeira consulta, ele chamou meu irmão por Ju. Ju, o caminho é difícil, mas se você quiser, eu caminho com você. E todos hoje, até hoje, caminham comigo, com o meu irmão e com a minha família. Então, não aceitem um diagnóstico de uma pessoa que não sabe o que está fazendo ali, não sabe o que está falando. Me perdoem os bons profissionais, mas a gente precisa mudar a visão desses outros profissionais, porque nós temos muitos profissionais sem capacidade, clinicando, atendendo e acabando com sonhos, né? Tem um outro paciente de ela, o Matheus, eu ainda não conheço pessoalmente, ele é de Minas, e ele fala assim, que ele não quer sobrevida, ele quer vida. Nós queremos vida. O meu irmão tem uma vida ampla, meu irmão vive extremamente bem, meu irmão é feliz. O meu irmão participa dos eventos dos amigos dele, meu irmão participa dos nossos eventos familiares, ele vai para casa dos nossos tios, a gente viaja. O meu irmão, ele tem 7 anos de esclerose lateral amiotrófica. E para você que está iniciando esse caminho, eu só falo o seguinte, vai com fé, porque se cerque de boas pessoas, busque o tratamento especializado, porque Deus provê todas as nossas necessidades, né? Hoje, meu irmão, ele mexe os olhos apenas e ele sorri muito. Sempre. Sempre, eu já né? vi O sorriso fotos, do meu vídeo irmão, ele ilumina, eu acho que a vida de muitas pessoas. Ele é um grande exemplo. Meu irmão, ele veio... Eu brinco que ele foi o presente dos meus pais, porque eles me deram um irmão. E não tinha como ser outro irmão. Tinha que ser o meu irmão, o Júnior. Porque ele, mesmo não se mexendo, ele me carrega no colo. Ele diz, seja forte. Agora, Mona, não querendo te interromper, mas só para você conseguir respirar, assim, a gente entende que na tua história houve um acolhimento da família. E agora, mas você tem condições financeiras para oferecer um tratamento decente para o seu irmão. A pergunta que eu faço para vocês é a seguinte: e aquelas pessoas que recebem esse diagnóstico e não tem nada disso? Tem um caminho um pouco mais difícil do que já é muito difícil. Porque o que o país, enquanto, né, a Constituição garante, o que é oferecido a essa pessoa? Bom, inicialmente, eles têm o direito ao medicamento de alto custo, que é o Riluzol, que, segundo a médica, só dá 3 meses de sobrevida. E não é verdade? Não, talvez até seja de 3 a 6, mas quantas coisas a gente faz em 3 ou 6 meses? Quantas coisas a gente faz num dia? Exato. Né? Se te for ofertado um dia a mais de vida, todo mundo vai querer. Então, 3 a 6 meses é bastante. Né? A cura pode vir. Por que não? Sim. Né? Então, a medicação, que é de alto custo, ela é ofertada pelo SUS, e o respirador não invasivo BiPAP. Né? A dieta industrializada, mediante algum sacrifício ali, a gente consegue alguma coisa. Então, o governo provê algumas coisas, mas ainda bastante precariamente. Né? Para isso, as associações entram, não para tomar o papel do Estado, mas para ajudar esses pacientes e essas famílias, enquanto o Estado não
Não provém. não provê o que é de responsabilidade dele. Então, a gente acolhe, a gente ajuda, mas sempre com o foco de que a responsabilidade é do governo, né? E eu só queria retomar uma fala da doutora Mona Lisa, quando ela fala, muitas vezes, de como esse diagnóstico é passado para o paciente, né? E, infelizmente, é bastante comum essa fala, não tem nada para fazer, vai para casa e espera. Isso atinge de tal forma o paciente, a família, que mesmo quando eles chegam para nós, você tem que desconstruir tudo isso, porque senão eles não conseguem ouvir o que você está falando. Eles não conseguem processar as informações que estão aqui no material de orientação, né? E eles não conseguem. Então, você tem que... O acolhimento, como disse a Élica, além de ser o primeiro passo, ele é fundamental. Enquanto você não conseguir desconstruir esse choque do não tem nada para fazer e mostrar que tem muito para ser feito e que quando você consegue dar qualidade de vida para esse paciente, ele consegue ressignificar a vida dele, Claro. né? Uhum. Ele está vivo, ele quer viver e ele vai viver, né? O exemplo vivo é o Junão e tantos outros pacientes que a gente tem que ressignificaram a vida. O Fábio, né? Que escreveu um livro maravilhoso, né? Então, assim, é importante, né? Aí eu entro no papel das associações, que é dar esse suporte, né? E cobrar do governo a responsabilidade dele. Agora, você perguntou daqueles que não têm a condição que as famílias mais abastadas têm. Realmente é um caminho árduo, né? Nós, enquanto associações, fazemos a nossa parte, o que é possível, para tentar minimizar um pouco esse caminho tão difícil. Também tentamos cobrar do governo para que auxilie, mas a gente sabe que é um caminho difícil. O que já é difícil fica um pouco mais difícil. Mas a gente tem cada exemplo de superação. A gente vê exemplos tão lindos de famílias que se unem, de pessoas que se superam, que é um aprendizado diário, Eu imagino. né? É lição de vida todo dia que a gente tem trabalhando com esses pacientes e com essas famílias. Élica, vamos falar mais um pouco sobre a doença? Me diga uma coisa, existem pessoas que são mais suscetíveis? Como é que a doença se manifesta? E por que, por exemplo, ela se manifesta para mim e não para Mona Lisa? Algumas famílias, existe no Brasil, algumas famílias que têm um gene, que aí é familiar, não é hereditário, Ok. é familiar. Tá? Várias pessoas da família têm, principalmente em Minas Gerais, tem uma grande família É que mesmo? pela questão genética, eles têm alguns genes que já foram identificados aqui no país e que acaba desenvolvendo a doença. Se não, se na sua família não existe nenhum histórico, muito possivelmente ninguém nunca terá. Pode acontecer de alguém ser o primeiro, mas não significa que outros terão se não existe uma história pregressa. Tá? E o que é mais importante, que as pessoas precisam entender, principalmente, é que o Riluzol ele é uma medicação, a única aprovada até agora no SUS. Ele dá 3, 6 meses, mas não é isto. Em conjunto com o medicamento, o mais importante, que o nosso governo está falhando muito neste momento, que eu acho que tem que ser chamada a atenção para isso, é o atendimento da equipe multidisciplinar que sabe o que está fazendo em relação à esclerose lateral amiotrófica. Isso é muito falho. Você vai numa OBS, você não consegue esse atendimento. Você vai nos tais SER, que agora tem o SER, tem CRER, tem não sei o quê, mas nada disso funcionando para a população em geral. É uma população muito restrita que acaba tendo acesso a esse cuidado. Então, é uma coisa que é meio fantasiosa o tratamento que o governo tem oferecido nesse sentido. Se o mais importante para o paciente, que dá tempo de vida a mais, efetivamente, para o paciente, é o atendimento da equipe multidisciplinar, orientado para ela.
aliada à medicação, aliada ao tempo certo de receber o BIPAP, aliada ao tempo certo de entrar para a gastrostomia, aliada ao tempo de receber a dieta industrializada, por quê? Não adianta você dar comida, dieta normal para o paciente com ela, porque ela é uma doença hipermetabólica, significa que ela acelera todo o metabolismo e o que você come nunca é suficiente. Então, você vê muito paciente emagrecido. E por que a dieta industrializada? Porque ela é concentrada e supre, então, todas as necessidades que o organismo deles precisam. Então, respirar é uma ação que que gasta muita energia. E a doença evolui com o gasto energético. Olha que difícil. Se você não tem uma reposição, Você não- ele perde peso, perde músculo e a doença leva ele embora muito mais rápido. Então, é uma série de coisas conjuntas que vão dar mais tempo de vida e também melhor qualidade de vida. Hum. Né? Então, tudo no tempo certo. Então, o governo não dá a dieta no tempo certo. É uma briga absurda para se conseguir pelo Estado. Nós sabemos. Quando nós recebemos alguma doação, nós doamos, mas não é uma coisa fácil. Sabe quanto custa um litrinho? Um litro. 25 a 35 reais ou mais, às vezes, dependendo do tipo da dieta industrializada, da dieta integral que ele vai receber. Tem até Fora de os R$ 90, suplementos. Fora o Vocês suplemento. têm ideia quanto que um paciente Vai custar. vai custar? Nossa. Muito caro, porque se você pensar no mês, talvez ele custe em torno de R$ 100.000. Mais ou menos Mais ou isso. menos isso. Entre profissionais especializados para estar atendendo ele em domicílio. Porque o paciente, Não tem ele não é. tem condição de ser deslocado para fisioterapia, para fono, para terapia ocupacional, para psicólogo. Ele não tem condição. Então, é tudo em casa. Né? Um bom médico, nutricionista, toda assistência, Equipe de enfermagem, né? né? Enfermagem 24 horas. horas. Os equipamentos que o governo não fornece, o assistente de tosse, uma máquina de suporte à vida. Enfim, Um home care, Decente. né? né, completo, com medicamentos, com tudo, chega na casa dos 100 mil por mês. Esses profissionais, eles estão espalhados ou vocês conseguem hoje apontar um lugar que seja... Desculpa, João. Lá do ambulatório. Vamos lá. Esses pacientes, eles estão espalhados pelo país ou existe um local hoje que vocês apontariam como referência no tratamento? E no diagnóstico, principalmente? Existem locais, centros de referência, são poucos, tá? São poucos e insuficientes, e, em geral, estão restritos às grandes cidades brasileiras. Que seria, por exemplo? Tem São Paulo, nós temos 4, né? Hospital São Paulo, Hospital das Clínicas, Santa Casa e o Santa Marcelina. Aí tem no Rio de Janeiro, tem 1 ou 2, tem em Belo Horizonte, tem no Rio Grande do Sul, mas são poucos. Poucos, né? E o acesso é difícil, porque o acesso é via regulação do SUS. E muitas vezes o médico que está atendendo esse paciente, ele nem sabe, primeiro já não conhece a doença, e nem sabe que existe depois um centro de referência nesta doença. Então, para esse paciente chegar onde ele precisa chegar, muitas vezes ele não chega. Na grande maioria das vezes ele não chega. E depois a gente tem que pensar que a demanda é grande e os serviços estão sobrecarregados. Sim, com certeza. Você que recebeu um diagnóstico do jeito que foi recebido para o seu irmão, quando vem um diagnóstico equivocado, vamos colocar isso como uma condição para o teu irmão. Se isso tivesse acontecido, qual teria sido Na verdade, se eu não tivesse ficado em cima? né, não tivesse buscado alternativas, o meu irmão ele não teria realmente toda essa sobrevida, não teria a vida que ele tem. Por quê? Porque o profissional médico, né, para entender um pouquinho como que é o tratamento da esclerose lateral amiotrófica, tem que ter um neurologista especializado em doença do neurônio motor e ele vai determinar as atividades, as terapias necessárias para esse paciente. Então, o paciente ele precisa de fisioterapia respiratória, precisa de fisioterapia motora, precisa de fonoaudiologia, precisa de terapia ocupacional, precisa de psicólogos, precisa um acompanhamento nutricional por um especializado em doença do neurônio motor,
Porque o que é um protocolo comum para qualquer tipo de doença não é o mesmo para o paciente. Por exemplo, não é recomendável o whey protein. O whey protein para o paciente de ela, ele acelera a evolução, né, ele causa um grande problema, um grande prejuízo. E o que todo mundo sempre receita, né, prescreve, seria o whey protein. Mas não, se o profissional conhece a doença, ele vai saber o que não pode. E o que é importante, essa equipe multidisciplinar, né, o ideal que seria o médico encaminhar, ele ter uma equipe junto a ele, multidisciplinar, composta por esses profissionais, para que seja feito o atendimento. Então, quando o paciente ele recebe o diagnóstico e ele ainda tem, né, ele fala, ele anda, etc., ele até pode ir a uma clínica, que é o que aconteceu com o meu irmão. Meu irmão ia para as clínicas fazer o tratamento. Mas a gente só soube disso por quê? Porque eu tive um médico que falou: "Olha, é isso que você tem que fazer". E daí nós buscamos, os profissionais especializados que conheciam a doença e foi composta a equipe do meu irmão, aqui em Jundiaí, né, meu irmão atendido por uma equipe aqui em Jundiaí e uma equipe em São Paulo. Mas o que falta é isso. O paciente eu recebo muitos pacientes que são atendidos por hospitais referência, mas ele passa pelo médico, o médico fala: "Fisioterapia 2 vezes por dia", por exemplo. Onde esse paciente vai fazer essa fisioterapia? Que não é qualquer, Não né? é, né. Então o que que a gente precisa? A gente precisa ter dentro do SUS e dentro dos convênios, e eu acho que a briga com o convênio ela é mais fácil, porque não depende de políticas públicas, mas a gente precisa ter, né, dentro do sistema de saúde público ou privado, uma equipe multidisciplinar que se converse. Então, eu tenho que ter um médico, um neurologista especializado em doença do neuromotor, um fisioterapeuta respiratório, um fisioterapeuta motor, um fono, um psicólogo, um terapeuta ocupacional, um nutricionista, um clínico. São essas pessoas que vão dar o atendimento, seja numa clínica, seja fora de casa, ou com a evolução da doença, esses profissionais vêm para dentro da casa do paciente. Então, pelo SUS, o que que a gente tem? A gente até tem o atendimento de um médico que vai à residência, um enfermeiro que passa a cada 15, 20 dias, um nutricionista a cada 3 meses, um fisioterapeuta, mas esses profissionais, eles não se conversam, eles não existe uma Medicina integrativa, que se chama. exatamente. E não existe a especialização dentro do SUS, né. No Hum. SUS, infelizmente, a gente não tem profissionais especializados. Nos convênios, a gente também não tem. Mas, entrando só um pouquinho na parte jurídica, é muito mais fácil a gente conseguir obrigar o convênio, né, via judicial, a prestar o serviço, especializado, do que o SUS. O SUS é muito mais difícil. Mas se a gente consegue pelo menos o atendimento, né, domiciliar com equipe de 24 horas de enfermagem, as famílias é o que a gente vê muito, as famílias capacitam os profissionais. Que Nesse loucura, né? aspecto, então, eu só gostaria de colocar que esse é um trabalho também que as associações fazem, Uhum. né? Que é de orientação para esses profissionais. Lógico que o profissional, ele não conhece, mas ele está apto a se capacitar, Sim. Claro. tá? Não é uma tarefa difícil, não precisa fazer uma pós-graduação em doença do neurônio motor para ele poder atender bem esse paciente. Então, essa é uma preocupação das associações. Então, a gente sempre conversa com a família. Olha, é o seguinte, você vai fazer fisioterapia? Primeira coisa que você vai falar para o seu fisioterapeuta, eu tenho esclerose lateral amiotrófica, você conhece? Porque se não conhecer, não tem problema. Mas você vai poder se capacitar para me atender bem, né? Como é que ele pode se capacitar? Então, Nesse sentido, foram feitos esses materiais. isso, tem todo um material de apoio. Tem um material que é para a família, que é um material mais para leigos, que todos eles recebem quando fazem o cadastro. Uhum. Então, fala da doença, fala de todos os profissionais envolvidos que deverão compor essa equipe, né? E a gente tem um outro material que é o protocolo clínico, e esse sim é para profissionais, né? Ele está disponível gratuitamente no site da Brela, pode baixar em PDF, pode baixar no celular, pode imprimir.
O intuito é levar essa informação o mais longe possível. Maior número de pessoas. Alcançar o maior número de profissionais. Então, a gente conversa com esse paciente, com essa família. Então, converse com o profissional que vai te atender. Diga para ele que ele precisa se capacitar para te atender bem. Tem material disponível. No canal do YouTube tem vídeos, tem as reuniões, tem os simpósios brasileiros, está tudo lá disponível. E a gente ainda disponibiliza mais uma terceira opção, que é eles ligarem para nós e nós vamos servir de ponte entre esse profissional que quer aprender com o profissional especializado, que é nosso parceiro, e eles vão conversar. Resolveu. Eles vão atender bem o paciente. Lembrando que um atendimento equivocado prejudica muito o paciente. Uma fisioterapia com fadiga, com esforço muscular, faz a doença avançar. Olha o perigo, Né? Uma prescrição de um whey protein para um nutricionista que desconheça essas particularidades da ELA vai fazer a doença avançar. Então, é muito importante a capacitação do profissional. E qualquer profissional pode se capacitar. Ele pode estar aqui em São Paulo, no Acre, no Tocantins. Não importa, as ferramentas estão aí, estão E hoje em dia, disponíveis. Né? Tudo pela internet, né? Tudo pela internet. Né? Então, é um convite que a gente faz para os profissionais. Né? Agregue conhecimento ao seu saber. Capacite-se, atenda bem esse paciente. Né? É bom para os dois lados. Sem Né? dúvida nenhuma. Não tem, ninguém tem nada a perder, só a ganhar. Exato. Inclusive, são feitos os simpósios, né? Reuniões, As reuniões, simpósios. as duas associações fazem. Tanto com os profissionais especializados dando aulas, né? Ensinando. Então, o paciente, o familiar, o cuidador, o profissional de saúde, esses eventos são abertos aos profissionais de saúde. Eles são capacitados, a família é capacitada nesses eventos. Quais são os sintomas? Primeiro eu acho que o primeiro que o paciente queixa é perda de força. Hum, Com a perda de força vem quedas. hum. Seja, se for nas pernas, queda. Se for nas mãos, ele vai começar a deixar cair coisas. É o primeiro Sinal, né? É o primeiro sinal. Depois isso vai avançando com as atrofias. Né? Então ele vai deixando de realizar atividades de vida diária. Por exemplo, vestir, abotoar, desabotoar. Porque a Mona falou da pinça, né? Uhum. Então, a pinça, você precisa da pinça para fazer isso daqui, ó. Uhum. Pegar o botão. Se você não pegar esse botão, você não vai conseguir abotoar. Isso Então, é um típico exemplo, né? é. Os pacientes têm dificuldade nisso no começo. Nem sabem o que é Alimentar-se, doença. alimentar-se. Então começa. E aí o sinal mais Evidente. forte e evidente é aqui na mão que faz um fundão. Tem uma atrofia É uma importante atrofia. aqui, né? Tá. Então isso também vai tirando a força. Então esses sintomas, a fala começa a enrolar. Se for a parte pulbar, então ele começa a ter problemas para falar. E aí é onde vai evoluindo. Mas os primeiros sinais seriam perda de força, tanto nas pernas como nas mãos, como também na parte da fala, na língua. Então ele começa a ter dificuldade para engolir, precisa aspirar a saliva, porque senão ele começa a engasgar com a saliva. Então tem todo um trabalho que a gente fala muito da questão do especialista, porque é muito específico. Essa doença ela tem especificidades muito diferentes. Então, se eu estou com a saliva muito rala, eu vou engasgar com a saliva. Se a saliva aí toma uma medicação para espessar. Quando espessou muito, fica muito seco, ele entala na garganta, cola. Ou seja, é um negócio que, se não for bem manejado, o paciente acaba morrendo com Um saliva, pouquinho, com um pouquinho de pouquinho, saliva. né? E um outro agravante, a Elika descreveu os sintomas, mas como poucos médicos conhecem, e no começo da doença é muito difícil você saber o que você tem, porque você caiu. Você acha que é um tombo normal. Depois você cai de novo, começa a cair, começa a ter essa fraqueza. Aí você vai no médico, em geral, um ortopedista. Aí vai, começa a fazer um monte de exames e faz tomografia, faz ressonância. Aí você tem uma hérnia de disco. Aí o médico fala o quê? É a Achei. hérnia. Você tem uma hérnia de disco, vamos operar. É muito comum.
E aí, ele vai para uma cirurgia, o que vai agravar o quadro dele por causa da anestesia, e ele vai continuar piorando. Então, o que vocês diriam para um paciente que de repente recebeu esse diagnóstico? Porque isso é uma coisa que me veio assim, até te interrompi, desculpa. Não, Mas imagina. é que é algo que eu fico pensando. Você está com esses sinais, vai ao médico, o médico te dá esse diagnóstico. E aí? Na verdade, eu peço até licença para responder Por favor. sobre vocês. Quando o meu irmão teve os primeiros, né, sinais, o que a gente imagina que é ortopédico mesmo. Exato. Né? Então, a última coisa que a gente imagina é que é alguma coisa neurológica. Então, assim, se você tiver qualquer dificuldade, começa a arrastar o pé, tem alguma dificuldade né, os movimentos mais finos, abotoar, está se cansando muito só de respirar, a fala tem alguma dificuldade, começa a embolar um pouquinho, pense que pode ser neurológico. Né? Pense que pode ser neurológico. A gente não pensa que pode ser um problema neurológico. E sim, pode ser um problema neurológico. Então, eu acho que, lógico, tem que investigar as causas, sem dúvida alguma, mas eu buscaria um neurologista nesses primeiros sintomas. Certo. E se você vê que não está acertando, né, busque outras opiniões. Mais de uma, né? Mais de uma, porque às vezes um médico tem um olhar, mas o outro às vezes tem um outro olhar. Talvez o outro médico, um outro ortopedista, ou às vezes no caso da paralisia bulbar progressiva, que é essa que começa pela boca e garganta, a gente vai aonde? Vai no otorrino. Exato. É verdade. Vai no otorrino, porque você está com dificuldade de falar. E aí faz exame, não aparece nada, porque não tem nada aparente. A fraqueza é do músculo. Né? Então, se você está buscando, e vê que os sintomas estão avançando e você não consegue descobrir, o médico não está acertando, busque outras opiniões. Né? Pense na possibilidade de um problema neurológico. Esse profissional deveria, aliás, indicar, né? Olha, eu acho que é isso, mas vamos consultar né? Em alguns casos, existe, né? Se o paciente às vezes tem a sorte de pegar um médico Aí que é tem que esse tá. outro olhar, ele fala, olha, ortopedicamente eu não achei nada, vamos pensar num neurologista para verificar se tem alguma coisa errada na parte neurológica? Né? Mas não são todos. A maioria das vezes o médico fala, você não tem nada, vai embora para tua casa. E quando às diz que é vezes... psicológico? Ah, verdade. É porque agora... Quando ainda diz mais que agora, é psicológico? Existe isso? Existe. Você não tem nada, o seu problema é emocional, é psicológico. Você é Vai para terapia. Que bacana. Acontece também. Vai para terapia. Vocês que vivem essa realidade, seja de um jeito ou seja de outro, vocês têm prognóstico de como será a doença daqui a um tempo, em termos numéricos? Teremos mais diagnósticos? Não. A gente tem muito diagnóstico. Eu acho que... Eu não sei se a Élica acho que ela vive a mesma coisa que nós lá na Brela. A impressão que dá é que os casos estão aumentando. Nesse sentido que eu tô Essa é a falando. impressão que dá. Tá. Mas a gente não tem como comprovar se eles estão aumentando ou se estão conseguindo fechar diagnósticos com mais agilidade. É porque a partir do momento que vocês exercem essa função de deixar a informação ir para os 4 cantos do país, automaticamente... Mais diagnósticos corretos, mais rápidos, acabam acontecendo, então a gente entende que existe um aumento de pacientes, né? Mas enquanto a gente não tiver o entendimento de como surge a doença, lógico, existem algumas suposições, alguns estudos, mas enquanto a gente não tiver como surge essa doença, a gente não consegue fazer esse trabalho numérico, né? Por isso que a informação é importante. A informação sobre os sintomas, quais são esses sintomas, para que o paciente, a família, já fique alerta e busque ou as associações que já podem iniciar o auxílio ou um atendimento neurológico para começar a descobrir. Bom, a gente está entrando na reta final, ficaria muito tempo aqui conversando com vocês, porque considero esse assunto de suma importância. Claro que a gente sempre procura trazer temas que são importantes e sérios, mas eu acho que esse em especial, porque eu estou aqui na mesa com 3 convidadas que conhecem muito a doença, então eu acho que por isso que está sendo
um a mais aqui nesse programa, mas eu queria fazer uma pergunta e eu gostaria da opinião das três, que é a seguinte: o que que vocês diriam para uma pessoa que está recebendo um diagnóstico hoje ou está com certos sinais e agora, ouvindo vocês falarem, começa a acender a luzinha de alerta? O que que vocês diriam para essa pessoa? Para aquele que está buscando, né, se acendeu essa luzinha vermelha, busque um neurologista, se possível, especializado em doenças neuromusculares, tá? Que é a especialidade que foca realmente nas doenças neuromusculares. Para aquele que teve o diagnóstico agora, não deixe de sonhar, nunca. Siga em frente, vale a pena. E aí, Élica? Isso mesmo. A esperança, ela tem que ser mantida sempre e procure a busca, né, a ajuda das associações. Por quê? Seja você buscando um diagnóstico ou já com o diagnóstico, a associação pode te dar orientação de como você vai chegar no seu diagnóstico e de como você vai chegar no seu tratamento, caso já tenha sido diagnosticado. E nós somos um ponto de referência para todo o tratamento na esclerose lateral amiotrófica, porque a gente acaba congregando, né, as informações, os profissionais, e tudo chega para nós, porque a nossa busca é a busca da melhoria da qualidade de vida das pessoas que atendem, enquanto não vem a cura. Então, a esperança sempre sendo mantida. E essa busca das associações é legal, porque você tem um compartilhamento de informações, de ajuda mútua, ajudando o outro. Você troca informação. Como eu estou lidando com a doença? Como a Monalisa está lidando com a doença? O caminho que ela me der pode ser importante. O caminho que eu já percorri pode ser importante para ela. Então, essa é a grande importância. Procurem as associações, procurem pessoas especializadas no atendimento. Isso é de grande ajuda. Mona? Fica até difícil, porque elas já falaram tudo, né? Você vai se desesperar, você vai sofrer, mas você vai continuar. E existe vida. A vida em qualquer forma. Então, eu acho que a gente não pode realmente deixar de sonhar nunca. E mais do que isso, realize seus desejos, né? Não se entregue para um diagnóstico. Existe vida e tem muita gente trabalhando para que tenha a cura, né? Vamos continuar perseverantes, esperançosos, porque nós vamos ver ainda a cura da ela. É isso. Muito obrigada. Eu que agradeço muito a atenção de vocês. Tomara que um braço de todo esse trabalho que vocês desenvolvem chegue aqui a Jundiaí, né? A gente sabe que, a gente até estava conversando isso antes de entrar no ar, que Jundiaí é muito próximo de São Paulo, né? Mas como Jundiaí, às vezes, muitas vezes, é pioneiro em várias iniciativas, né? Quem sabe conseguimos aqui trazer um braço para ajudar. Afinal de contas, a região ela é extensa, bastante populosa, cada vez mais populosa. Então, acho que seria bem legal se a gente tivesse um braço de vocês atuando aqui. Agradeço de coração que vocês estiveram aqui, arrumando esse tempinho para falar com a gente de um assunto tão importante. Muito obrigada. Nós é que agradecemos. Muito obrigada. Ouvindo isso tudo, a gente pensa no seguinte, né? Acho que elas falaram inúmeras vezes sobre coisas, palavras que eu não consigo tirar da minha mente quando o assunto é ela. Vida, esperança e cura. É o que eu desejo do fundo do meu coração que aconteça a todos aqueles que vivem essa doença, seja de um jeito, seja de outro. Esse giro está terminando. Eu volto logo mais com outro assunto. Espero você. Um beijo, tchau.